Olá, bom dia, graça e paz sejam multiplicadas. Mais um belo dia que Deus nos preparou para que estivéssemos aqui na sua presença. Damos as boas-vindas a quantos estão conosco e convido você a compartilhar esse nosso momento. Se é relevante para você, certamente o será. Para outros, então, compartilhe, convide os seus amigos a estar conosco, dê o seu like e compartilhe de forma que muitos possam vir a ser abençoados em mais esse dia que Deus nos preparou. E o nosso assunto desse nosso encontro é o religioso sem religião. Como é possível alguém ser religioso e não ter uma religião definida? Acontece que o religioso tem a ver mais com aquelas regrinhas de pode e não pode que você cria para si e de repente questiona aqueles que, embora tenham uma religião, não seguem as regrinhas de acordo com a sua perspectiva, estão fora das regrinhas naturais do pode e não pode. Então pode isso, não pode aquilo outro, e você acaba os julgando por aquilo que eles fazem, né? E começa a questionar tudo aquilo que você considera que está fora do padrão estabelecido por você. E você mesmo não se preocupa consigo mesmo, preocupa-se mais com os que os outros estão praticando do que com aquilo que efetivamente diz respeito a você. Você não passou de um religioso. Um religioso que até vai à igreja, mas questiona a posição das flores no púlpito, como as cadeiras estão instaladas no culto, como o coral ou a equipe de música canta, questiona a mensagem do pregador. E aí você passa a ser um questionador, um analisador de coisas e não um cultuador de verdade. Porque para quem pratica de fato uma religião, o que menos importa é exatamente aquilo que te importa muito quando você é religioso. Observe o que diz Tiago no capítulo 1 da sua carta, no versículo 27, ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A primeira coisa que Tiago aponta como verdadeira religião é o que você faz para fora. É aquilo que você faz em relação aos necessitados, é o que você faz na assistência ao necessitado, não como necessidade primária para a salvação, mas sobretudo como resultado daquilo que opera em seu interior. Porque Paulo diz também aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e esta fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, das obras para que ninguém tenha de que se gloriar. Porque as boas obras, segundo o apóstolo Paulo no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, ele diz que as boas obras foram preparadas de antemão pelo próprio Deus para que andássemos nelas. Então as oportunidades da assistência ao órfão e à viúva são oportunidades que Deus nos dá para que nós exerçamos a nossa fé com inteligência, com sabedoria e com desprendimento, sem esperar coisa alguma. Então assistir o órfão e as viúvas nas suas necessidades, isso é grato diante de Deus. Mas ele conclui esse seu pensamento, Tiago conclui esse seu pensamento dizendo que a si mesmo guardar-se incontaminado
do mundo. Aí é entre eu e Deus, entre você e Deus. Você está vivendo de forma a agradar a Deus no dia a dia? Incontaminado do mundo? Está fugindo da aparência do mal? Foge do mal? Ou você o acolhe e o abraça? Então, a verdadeira religião consiste em agir para fora, mas também em a si mesmo se cuidar. Se você cobra do outro algo, mas não faz melhor, você não passa de estar agindo hipocritamente. Isso é hipocrisia. Quando você observa tudo e critica, mas não exercita-se naquilo que é justo, que é reto, que é santo e agradável a Deus. Veja que a religião tem mais a ver com o seu interior pronto a servir do que com qualquer outra coisa. Então, às vezes nos tornamos excessivamente zelosos com coisas exteriores e não nos preocupamos com o nosso interior, como ele está diante de Deus. A referência que nós temos, segundo a palavra de Deus, está lá nos patriarcas. A Bíblia diz que eles andaram com Deus e se afastavam do mal. Então aquilo que era mal não lhes servia como referência e se afastavam do mal. Por isso, Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele andou com Deus, obedeceu ao Senhor e manteve-se incontaminado do mundo num contexto completamente adverso, onde tudo era contrário. E a única referência que ele tinha era o próprio Deus. Não tinha nem a palavra de Deus, a Bíblia, pela qual se guiar, mas o conhecimento de Deus no seu coração o fez andar em retidão. O desejo latente da sua alma de agradar a Deus não é criticar o outro, é auxiliar a quem necessita, mas, sobretudo, a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua jornada com Deus? Você está andando na presença de Deus? Deus é de fato o seu guia, o seu líder. Ele encaminha os seus passos, ele dirige o seu dia a dia, no seu pensar, no seu agir, no seu falar. Esta é a verdadeira religião. O exterior, o que você faz exteriormente, tem que ser reflexo desta da ação de Deus no seu interior. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar com você. Deus bendito, contempla nesta manhã a quantos estão conosco. Ó Deus eterno, quantos atentam, Senhor amado, para esta palavra, para viverem efetivamente o Evangelho da nossa salvação. E a Tua palavra nos mostra objetivamente o que isso significa. Por isso te clamamos, ó Pai, aplica os corações não meramente a crer, mas sobretudo viver na prática do dia a dia o que é verdadeiramente a religião. Ó Deus, aceita, Senhor, a nossa gratidão por este dia, por cada vida aqui, e que a Tua palavra ecoe poderosamente sobre cada vida, em cada coração, para a edificação de muitos, para a glória do Teu nome. Visita o enfermo, visita, Senhor, o aflito, socorre o necessitado por Tua graça, ó Deus eterno, e toma as nossas vidas nas Tuas mãos, para que façamos, ó Pai, o trabalho que o Senhor nos confiou, com dedicação e singeleza de coração. Nós te bendizemos por tudo e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, fica com Deus. Deus abençoe você. Tenha um excelente dia. Paz.